Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Games em Foco, o podcast do Observatório Geek, onde a gente conversa sobre games com quem realmente entende do assunto. E para começar essa primeira edição, eu trouxe um convidado muito especial, a minha amiga Emily Noah. Ela é fã do jogo Life is Strange e tem um canal no YouTube e uma página no Instagram dedicado a esse grande jogo narrativo. O assunto de hoje é o impacto emocional de Life is Strange. Será que ainda vale a pena jogar Life is Strange 11 anos depois? A experiência ainda é impactante? Bom, para saber disso, eu separei 5 perguntas para nosso convidado especial. Para começar o episódio de hoje, eu pergunto a Emily: o que te fez se apaixonar por Life is Strange? Foi a história, os personagens, a trilha sonora ou aquele clima emocional único que o jogo transmite? Olha, eu conheci Life Strange em um momento muito sensível da minha vida. Eu não acompanhei o lançamento, mas o jogo chegou na hora certa. O que me prendeu de imediato foi a construção das personagens e aquela atmosfera nostálgica, quase melancólica mesmo. É um dos poucos jogos que conseguem me entregar uma sensação de conforto, mas ao mesmo tempo me deixar tensa com aqueles mistérios e momentos mais sombrios. O momento entre elas aproveitando na piscina, mas também a Max naquele chão frio do Dark Room, sendo fotografada por Jefferson. É esse contraste que me encanta, porque não é algo que qualquer um tem coragem de fazer, e nem é qualquer jogo que é capaz de transmitir essa intensidade. Realmente, no meu caso, Life is Strange, eu joguei no lançamento, né? Na hora que saiu os episódios. E foi um jogo assim que eu não esperava nada, né? Eu não vi nada dele, só peguei e joguei. Na parte que a Max descobre os poderes, né? De voltar no tempo. Isso já me deu curiosidade, né? Eu gosto muito de essa questão de viagem no tempo, né? Essa questão de voltar no tempo, fazer as escolhas. É quando eu vi que é sobre isso e muito além, né? Vai muito além de simplesmente ter essa habilidade da Max, né? No jogo. É um jogo mais focado na história, né? Voltado mais para esse amadurecimento de uma adolescente, né? De adolescentes. Então, como você falou, tem mistérios também que envolvem o jogador, né? Envolvendo ali a Arcadia Bay e o desaparecimento ali da estudante, né? Que é a Rachel Amber. E essas duas amigas, a Max e a Chloe, vão atrás dela, usando os poderes dela e fazendo as escolhas, né? A gente tem essa possibilidade de fazer uma escolha e voltar, né? O único Life Strange que tem como você voltar, fazer todas as escolhas que o jogo te dá, né? Porque você tem esse poder de rebobinar o tempo. Isso eu achei bastante interessante. É um jogo muito impactante mesmo. Tem esses contrastes que você falou. Momentos bonitos, né? Envolvendo a Max, a Chloe e outros personagens ali. E também momentos tensos, né? Envolvendo ali esses mistérios ali daquela escola, né? Da Blackwell e da Arcadia Bay também. Segunda pergunta: Life is Strange é um jogo muito focado em escolhas e consequências. Na sua opinião, o que torna ele tão especial em comparação com outros jogos narrativos? O diferencial para mim é como os desenvolvedores conseguem fazer você sentir o peso real da responsabilidade. Em muitos jogos narrativos, as escolhas parecem meio superficiais, mas em Life is Strange você carrega o arrependimento. Eles administram muito bem esse desconforto de saber que um detalhe minúsculo pode gerar uma consequência irreversível. Um exemplo claro disso está em Life is Strange 2, a forma como o Sean molda a moralidade do Daniel. Você não está apenas decidindo o seu final, está formando o caráter de uma criança, e ver o impacto disso no desfecho é algo que mexe muito com a cabeça do jogador. Você citou o Life is Strange 2, eu gosto bastante, inclusive. É meu jogo favorito, o segundo, né? Que eu acho melhor da franquia. Muita gente não curte, né? Ele achou
Acho ele menos envolvente, menos impactante em relação ao primeiro, né? Porque você não tem um personagem, você não controla um personagem que tem poderes, né? Então você só orienta o outro personagem, que é o irmão do Sam, o Daniel, né? Então isso acabou fazendo com que muitas pessoas criticassem o jogo, né? Mas eu gostei bastante mesmo do Life is Strange 2. E realmente, essa questão da moralidade aí, você moldar o caráter, né? Tá formando o caráter de uma criança. Isso foi uma jogada muito boa, que diferenciou bastante do 1, né? Eles trouxeram isso como uma inovação, digamos assim, né? Uma forma diferente de você jogar, né? O jogo, não só com uma personagem com poderes, como você jogava com a Max ali, mas com um personagem que não tem poderes, mas que tem a responsabilidade de dar orientação, né, para outro personagem, né, em relação aos poderes. Como que ele vai utilizar, a gente faz, né? A gente tem essas escolhas e qual a consequência disso, né? E isso automaticamente vai moldando a personalidade, o caráter deles, né? Do Shane e do Daniel. Terceira pergunta. Você tem um canal no YouTube e uma página no Instagram dedicados ao jogo. Em que momento decidiu começar a criar conteúdo sobre Life is Strange? E como tem sido a experiência de interagir com outros fãs? Sendo bem sincera, a ideia inicial era terapêutica, não tinha nada assim de profissional. Eu queria um lugar para falar sobre essa franquia que me traz tanto conforto, uma distração mesmo. Mas o fandom de Life is Strange é tão apaixonado e a interação foi crescendo de um jeito que me motivou a levar esse conteúdo a sério. Especialmente agora, né, com o lançamento de Reunion, sinto que é o momento perfeito para reviver essa comunidade. Eu aprendo muito com as teorias e as visões que os seguidores trazem. Essa troca expande muito meus horizontes e me ajuda a criar um conteúdo que realmente ecoa com quem ama o jogo, tanto quanto eu. No meu caso também, Emily. Eu, lógico, não levo com um lado profissional, eu levo só como um hobby mesmo. Falo de Life is Strange. Aí desde 2016, se não me engano, né? E eu sempre gostei, né, de estar falando sobre jogos, né? E cinema também, no geral. Os meus hobbies que eu gosto também. E eu acho muito bom compartilhar isso, né? Com outros fãs, né? Ter essa interação também a respeito desses hobbies, né? Que eu tenho. Então acho muito bom, Life is Strange especialmente, que é o meu jogo narrativo, né? No jogo de escolha favorito, né? Então gosto bastante também de estar falando sobre ele, né? Me sinto bem compartilhando com outras pessoas a respeito desse jogo, né? Em relação aos personagens, as teorias, como você falou, a tudo que envolve esse universo, né? E que bom que a gente tem outro game aí chegando, né? Life is Strange Reunião, que vai ser a conclusão da história da Max e da Chloe, né? Espero que seja bom. Quarta pergunta. Dentro da franquia, tem algum personagem com quem você se identifica mais ou te marcou profundamente? E teve alguma decisão no jogo que foi especialmente difícil de tomar? Eu me vejo um pouco em cada jogo, mas a Rachel Amber é quem me toca mesmo. Sei que é uma escolha meio polêmica, mas ela é uma personagem complexa, que nem todo mundo se esforça para entender. Em Before They Show, a gente vê a humanidade dela, os sonhos de fugir de Arqueira B e a intensidade de quem quer viver tudo agora. O que mais mexe comigo é que enquanto outros personagens como Nathan, Victoria, têm chance de redenção, a Rachel não teve essa oportunidade. A vida dela foi interrompida, de uma forma muito terrível. Quanto às decisões, a escolha final de Life is Strange 1 é a pior de todas. Eu fiquei minutos encarando a tela, tentando decidir. Porque, de um lado, o amor e a amizade de anos com a Chloe. Do outro, uma cidade inteira. É uma escolha impossível, porque não importa o que você decida, você perde uma parte de si mesma.
eu gosto bastante também dela, esse mistério que ela traz ali no início do Before Stall, né? Que ao longo vai tendo essa amizade muito bem construída com a Chloe. O background dela é triste, né? Realmente, assim, bem impactante. Eu gosto bastante também. Não é a minha personagem que eu mais identifico, né? Pra mim, foi a Max, né? A Max é a personagem assim, que eu mais identifiquei junto com o Helen, né? Helen também. A Max pelo lado introvertido e o Helen pelo lado nerd, né? De curtir essas questões mais voltado pro lado geek. Isso trouxe, assim, uma identificação comigo, né? Na hora que eu joguei, eu gostei bastante. E toda aquela leveza, aquele alívio cômico que ele traz para o jogo. É um dos meus personagens favoritos, o Harry e a Max também. Max também voltado para a questão por conta dela ter os poderes também, né? Voltado no tempo que eu gosto bastante. E dela ser mais introvertida, né? E ter essa empatia, né? De ajudar os outros, né? Também. Em momentos. Mesmo ela sendo introvertida, tímida em alguns momentos. Quando tem a oportunidade de ajudar, ela vai lá e ajuda, né? Ela é ativa, né? Não fica, né, de braços cruzados, né? Tá sempre disposta a ajudar os outros. Quinta e última pergunta para encerrar o episódio de hoje. Emily, qual é o seu jogo favorito da franquia Life is Strange? E qual você menos curtiu? Meu jogo favorito da franquia é sem dúvidas o Before They Show Me. O que mais me impressiona é que mesmo sendo um prequel, ele consegue entregar uma carga emocional e uma profundidade que muitos jogos completos de grande orçamento não alcançam. Muita gente critica o jogo dizendo que falta profundidade em certos pontos, mas o que a gente precisa entender é que ele foi pensado como um complemento essencial. Você precisa do primeiro jogo para sentir todo o impacto dele. E o fato de uma obra menor conseguir nos deixar tão desconfortáveis, genuinamente tristes e conectados com a trilha sonora, que para mim é uma das melhores da franquia, já coloca ele num patamar superior. Ele prova que não precisa de centenas de horas para marcar uma vida. Ele foca no sentimento puro e cru. Sobre o que eu menos curti, olha, eu tiro algo positivo de todos, mas sinto que o Double Exposure ficou devendo. Ele não é um jogo ruim, mas pecou em muitos detalhes fundamentais para os fãs antigos, como a forma rasa de lidar com a ausência da Chloe e o mistério da Saf, que termina com mais perguntas do que respostas. Senti um enredo um pouco preguiçoso na execução das explicações. Ainda assim, não entra na minha lista de piores jogos, porque a franquia em si mantém um nível de qualidade que poucos alcançam. Olha, eu não esperava, Emily, você escolher The Forestall, né? Que a maioria é o primeiro jogo, né? Que é o favorito. Inclusive o meu também, que é o favorito, é o primeiro, né? Porém, eu considero The Forestall muito bom também. Apesar dele ser curto, como você falou, né? 3 episódios. Mais um episódio também focado na infância da Max e da Chloe, que é muito impactante mesmo. É um episódio curto, né? É um jogo curto, mas muito impactante. Ele traz uma história, um complemento, um ótimo complemento para a história do primeiro jogo, né? A gente vai explorar aí um pouco mais o background da Chloe, né? Com a Rachel Amber. Relacionamento delas duas ali. E é muito bom ver esse contraste da Chloe ali em Before Stall para a Chloe de Life is Strange 1, né? Essa diferença, né? De como ela chegou a ser rebelde, né? Até aquela personalidade mais forte, né? De não estar nem pra vida, né? Ali em Life is Strange 1. Isso tudo é explorado em Before Stall. É um jogo essencial para a franquia, né? Tem esse desenvolvimento muito importante aí da Chloe. E quanto ao eu curti menos, né? Você falou Double Exposure, realmente foi um jogo assim. Eu gostei também dele, mas ele é um tanto raso, né? Assim, no enredo dele não é tão. Não tem muitas camadas para você explorar. Podia ter mais assuntos, né? Para explorar. É um jogo raso, né? Em relação ao seu enredo e aos personagens.
E o que eu menos curti foi Capitão Spirit, né? Capitão Spirit, embora tenha uma mensagem ali muito boa, que ele traz reflexão, né? Em relação a essa interação com o pai dele, né? Mas foi um jogo assim que não me impactou tanto, né? Foi o que eu curti menos, assim, não gostei, né? Teve nenhum que eu não gostei, que eu achei ruim, né? Mas Capitão Spirit foi o que eu menos curti da franquia Life is Strange. E esse foi o nosso episódio de hoje da série Games em Foco. Emily, muito obrigado por participar do primeiro episódio. Foi um prazer bater um papo sobre Life is Strange com você. E você que está ouvindo a gente, não esquece de se inscrever no canal e seguir a página do Observatório Geek no Instagram. Compartilhe esse episódio e comenta aqui embaixo qual o seu jogo favorito da franquia Life is Strange. E por que você gosta tanto desse game? Deixe aqui embaixo sua opinião. Eu sou Leon Felipe e esse foi o episódio da série Games em Foco. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio.